Olá, seja muito bem-vindo a este canal e eu desejo que você esteja bem. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva, que será com base em uma letra de uma música brasileira. É uma leitura para o coletivo, intuitiva, ela não vai ressoar com todo mundo, então por isso mesmo que eu peço que você tenha discernimento, sabedoria para escutar essa mensagem. Se ela não fizer sentido para sua vida, pode jogar para o universo, porque provavelmente vai falar com outra pessoa. Bom, mas de alguma forma te ajudar, eu peço sua contribuição curtindo este vídeo, compartilhando e se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos iniciar. Bom, aqui neste saquinho ainda tem algumas músicas que eu tava olhando que são músicas mais voltadas para a vida afetiva, e nós temos outras que são músicas assim com temas gerais. Então, se sair alguma música relacionada para a vida afetiva, eu vou já trazer o vídeo da vida afetiva, que é das terças-feiras, neste. Caso contrário, a gente toca a programação do canal de forma normal. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui, por favor, espiritualidade. Sobre o que vocês gostariam de falar no vídeo de hoje? Qual será o tema da leitura? O que precisa ser falado, ser passado? Olha, não é da vida afetiva. Essa música chama Boto Fé, da Bia Ferreira. Bom, vamos lá, vou pegar aqui a letra dessa música, porque eu não me recordo. Faz um tempinho já que eu coloquei as músicas aqui. Então vamos lá. Ah, tá. Ela começa falando assim: eu boto fé na menina de 13 anos, medicina está sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando, 12 horas faxinando, 3 horas na condução. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina está sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando, 12 horas faxinando, 3 horas na condução. Eu boto fé, são 3 horas na condução. Você bota fé? Porque se você faltar com a fé, você não vai ter pra onde correr. Isso não vai ser muito bom. Você bota fé? Porque se não faltar com a fé, você não vai ter força pra correr e mudar a situação. Você bota fé. Você não vai ter pra onde correr. Isso não vai ser muito bom. Porque se você faltar com a fé, você não vai ter força pra correr e mudar a situação. Aí no final ela vai cantando, né, toda a música, e ela fala: firme, se mantenha em pé. Quando bota fé, ela não costuma falhar. Você bota fé e não deixe que a sua fé caia, e tudo ruim que saia, continue sem parar. Firme, se mantém em pé. Quando bota fé, ela não costuma falhar. Bom, em uns vídeos atrás aí nós falamos do tema da fé, né? Que é o vídeo da Isa, da música da Isa, né? Mas as músicas da Bia Ferreira, ela sempre traz alguns questionamentos pra gente da nossa vida cotidiana, né? E essa música, praticamente, ela conta essa história de uma menina que tem esse sonho de fazer a medicina, mas, por algum motivo, tem todas as questões da vida, né? No sentido, como ela traz, cuidar do irmão, 3 horas na condução. Então, é uma música da vida real, da vida cotidiana. E o que acontece é que o que gira em torno disso é o fato de que ela mantém a fé. Ou seja, mesmo que ela não mantenha, no mínimo ela reforça que é preciso ter a fé para que possa conquistar esses desejos, né? Mesmo com todas essas questões que o ser humano pode ir enfrentando ao longo da sua vida. Então, vamos lá. Vamos ver aqui com quem nós iremos falar. Pode ser que nós vamos nos comunicar com uma pessoa que de fato está passando por isso, né? Como ela conta aqui a história. Mas pode ser que surja outro assunto na mesa. Então vamos lá. Por favor, espiritualidade, com a mensagem. Arcanjo Miguel. Já começamos aqui falando literalmente de fé, né? Arcanjo Miguel. O
o jardim, a musa, o que mais? Vieram 3, eu vou aceitar, vou pedir mais cartas com um acástico dessa vez. Vieram aqui um rei de pergaminhos, a trincheira kármica, no ar, mensagens aladas, opa, mais uma, nossa, e Arcanjo Gabriel. Então, nós temos Miguel e Gabriel na mesa. Bom, então aqui, primeiramente, eu vou dar algumas perspectivas com relação a essa mensagem. Então, a primeira perspectiva é com relação a uma pessoa que sim, pode ser uma pessoa que tem bastante conexão com Arcanjo Miguel. E você, mais especificamente, que ressoar com essa leitura, é como se você... No seu caminho, eu posso estar me comunicando com uma pessoa que está, de fato, tentando entrar no vestibular, tentando entrar numa faculdade, prestando vestibular, né? Então, eu posso estar me comunicando com uma pessoa que está passando por esse processo de vestibular para que possa entrar em uma faculdade. Mais especificamente, é como se o seu desejo fosse trabalhar com crianças. E aqui, se a gente leva para esse contexto da música, se você é uma pessoa que está tentando entrar na faculdade de medicina, é porque o seu sonho é, de alguma forma, ir para a área da pediatria. E se você, de alguma forma, está passando por isso, é como se o seu desejo de estar inserido dentro dessa profissão fosse um resgate kármico na sua vida. Por quê? Porque muito provavelmente pode ser que de algum modo você já tenha trabalhado com cura em uma outra existência. E esse desejo, ele se volta agora como uma espécie de um resgate kármico nessa existência, né? Numa outra perspectiva, como isso é uma mensagem para o coletivo, né? É importante você adequar isso. Pode ser que, de fato, também nessa perspectiva de estar inserido dentro dessa profissão como um resgate kármico, e mais especificamente num trabalho com crianças, se esse é o seu desejo, isso é um resgate kármico que precisa acontecer com relação ao seu aspecto do cuidado, mas mais especificamente esse cuidado para com as crianças, para ajuda com as crianças, né? De alguma forma, é como se houvesse agora esse resgate, por quê? Porque em um momento de uma vida passada, houve de alguma espécie uma negligência. Então, mais especificamente, como se em uma vida passada, você que se identifica com essa mensagem, com esse aspecto, se você tem acesso aos seus registros acásticos, né? É como se houvesse um abandono com relação à sua família, mais especificamente, 2 filhos que você teve. Ou seja, faltou o cuidado, faltou o prover, faltou esse aspecto do olhar para com a família, porque é como se da sua parte houvesse esse abandono. Então agora, você vem como uma espécie até mesmo de missão para resgatar isso de alguma forma. E mais especificamente isso se dá no aspecto do cuidado. E sim, isso pode ser com relação à medicina, como ela traz na música. Mas nós podemos pensar em outros cursos também, né? Todo e qualquer curso que possa envolver, talvez, de alguma forma, o cuidado de crianças.
seja, por exemplo, na faculdade da psicologia, terapeuta ocupacional, fisioterapia, enfermagem, enfim. E aí eu posso estar me comunicando com uma pessoa que já vem tentando, se a gente fala aqui mais especificamente com relação à medicina, é como se você já estivesse tentando já há bastante tempo. Mas é como se agora estivesse mais próximo disso acontecer. Se for com relação a qualquer outro curso, porque a gente sabe hoje que alguns cursos são mais difíceis para que possa entrar através do vestibular, né? Porque demandam um estudo maior com relação à concorrência que existe, né? Mas, de qualquer modo, é como se esses desafios, esses obstáculos que você está enfrentando ou que você tem enfrentado, como, por exemplo, ela fala, né, que é o sonho que é o sonho da medicina que ela fala, né, mas tem a questão do cuidar do irmão, tem a questão do ônibus, enfim, todas essas questões da vida cotidiana que podem vir a ser um desafio no sentido assim, por exemplo, algumas pessoas, elas têm a oportunidade de se dedicar a um estudo sem tantos desafios assim, né, talvez pessoas que não às vezes não precisam cuidar do familiar, às vezes não precisam passar tantas horas assim dentro de uma condução, então assim, são desafios a menos em relação a outras pessoas, mas para essa pessoa que foi essa mensagem, esses desafios mais especificamente, além, aqui a gente tá falando em termos de aspectos espirituais, então é importante ter sabedoria para escutar essa mensagem, né? A gente sabe com relação a todas as questões que existem na vida material, mas com relação a registros akáshicos, que é o que eu tenho aqui, é como se esse desafio, mais especificamente, ele também está inserido dentro dessa questão de um resgate kármico. Essas questões, todos esses desafios, eles estão inseridos dentro de uma questão de um resgate kármico. E aqui eu tenho uma mensagem muito específica. Se você nunca se conectou com o Arcanjo Miguel, e você de alguma forma sente afinidade com ele, ele na mesa, de alguma forma, é como se de algum modo já estivesse no seu campo essa proteção para com você. Porque é como se houvesse a guiança dele para que esses desafios, hoje, nesta encarnação, fossem superados, vencidos e superados mesmo de algum modo, para que você de fato pudesse estar neste propósito que você tem na sua vida. E aqui eu me conecto com uma pessoa que de fato tem muita conexão com as crianças, mais especificamente, com crianças mesmo. Bom, e com relação também a essas tentativas, né, é como se de alguma forma o fato de você não ter desistido até agora reforça todo esse amparo e toda essa proteção espiritual que você tem, né, e mais especificamente nós temos Miguel aqui, justamente porque é uma questão kármica, então é como se fosse até mesmo esse incentivo e esse apoio do espiritual para que você continue batalhando pelos seus sonhos, para que você não venha desistir. Mas de alguma forma, com quem eu estiver me comunicando, eu não sei com quem essa mensagem vai chegar, né? É como se, de algum modo, você... E aqui eu posso estar me comunicando com uma pessoa que já está nessa profissão. E hoje, estando nessa profissão, você de alguma forma passou por várias questões para estar neste momento que você está agora, sabe? Já sendo médico ou sendo médica. Então, você sabe o que é passar por todos estes desafios,
Então pode ser que você até mesmo já esteja exercendo a profissão. E de alguma forma, a carta da musa aqui pra mim, ela traz muito esse aspecto de que você sabia. Um aspecto da sua intuição, como se os seus mentores, os seus anjos, enfim, eles sempre estiveram ali sussurrando nos seus ouvidos, na sua intuição, como um modo de te instruir e te orientar e te guiar de que, de fato, esse era o propósito que você teria. E se você, né, passou por todas essas questões, por todos esses percalços, até você conseguir, de fato, entrar na faculdade, se formar, isso tudo estava dentro deste propósito, porque, obviamente, você teve muitos aprendizados com isso. E aqui, agora, é uma mensagem muito, muito específica. Para quem já se encontra aí, né, eu sinto que essa mensagem ela não vai ressoar com todo mundo, né? Isso que eu tô falando aqui não vai ressoar com todo mundo. Agora, mas para quem já está exercendo a profissão, talvez já tenha até uma estabilidade ou está terminando a faculdade, enfim, é como se houvesse muito a presença de Arcanjo Gabriel no seu campo para te ajudar num aspecto, de algum modo, com relação a escrita, porque eu posso estar me comunicando com uma pessoa que, inclusive, já está fazendo aí, redigindo talvez algum trabalho de finalização de curso, ou talvez residência, mestrado, eu não sei, no campo da medicina. Assim, eu sei que tem o TCC, mas aí depois disso, com relação a artigo, essas questões, pode ser, né? Aspecto de escrita de artigo científico. É como se dentro de você tivesse muito uma vontade de pesquisar um pouco mais, realizar pesquisas mesmo neste campo com relação à saúde de crianças. E por isso essa vontade ela vem justamente da presença de Arcanjo Gabriel no seu campo para te orientar de algum modo com relação a esse seu desejo. No sentido do que você deseja pesquisar, do que você deseja estudar, para que talvez haja até mesmo uma questão de uma publicação. E aqui isso é mais específico ainda, pode ser que, inclusive, você venha futuramente, se é do seu desejo, né, a trabalhar com isso no quesito do ensino. Do ensino. Dentro da faculdade, né, então, por exemplo, você se formou em pediatria, aí você tem todo o seu processo com relação a pediatria, e aí você vai agora ensinar isso na faculdade. Mas eu tô falando da pediatria porque me veio, e isso é mais específico, né, com relação à música que ela fala no quesito da faculdade de medicina. Mas isso pode ser, por exemplo, a faculdade de psicologia. Vamos supor, pode ser que eu esteja me comunicando com algum psicólogo ou alguma psicóloga que trabalhe mais especificamente com crianças. E tudo isso, todo esse aspecto que você tá vivendo hoje, está te guiando no quesito do desejo, até mesmo de fazer uma especialização ou um mestrado, um doutorado, porque o seu desejo é transmitir o conhecimento que você tem. E tudo isso que eu falei com relação a um resgate kármico, eu dei essa mensagem da medicina, mas isso vale para outras profissões, toda e qualquer profissão com relação à área da saúde, que trabalha com o cuidado de crianças e adolescentes. Então, de fato, pode ser que você tenha uma conexão muito grande com Arcanjo Gabriel. E ele que traz para você essa inspiração no quesito até mesmo do lecionar, dessa vontade, se você ainda não está passando por isso, mas uma vontade de lecionar o que você aprendeu até agora, de transmitir o seu conhecimento para outras pessoas. Então, por exemplo, você é um psicólogo ou uma psicóloga infantil, e aí o seu desejo, então, se você ainda não está passando por isso, né, é talvez realizar aí um mestrado, um doutorado, se especializar nesse conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida para que você venha passar esse conhecimento para as pessoas de alguma forma. Agora, se você já é um professor ou uma professora universitária, tudo isso é um resgate kármico para quem se identificar com essa mensagem.
Tudo isso é um resgate kármico. É como se, mais especificamente nessa outra vida que você viveu, essa questão do abandono é como se, quando houve de fato esse abandono, é como se eu estivesse vendo uma cena muito clara aqui. A carta do jardim caiu pra mim, assim, ela caiu nessa posição. Então, é como se as duas crianças que você teve numa vida passada, que passaram por essa questão mais especificamente, é como se essas crianças sempre ficassem esperando o seu retorno. E aí eu não sei mais especificamente se eu tô me comunicando com um homem ou com uma mulher, né? Você pode levar isso pra sua vida. Mas essas crianças, elas sempre esperavam o seu retorno. Elas ficavam sempre ali esperando quando que ele ou quando que ela vai voltar. Mas não houve esse retorno de volta pra casa. Não houve. Inclusive, pode ser, se você tem acesso aí à sua numerologia cabalista, né? Olha, a não materialidade, que é a carta do Papa, de fato, isso é um resgate mesmo. E também a carta do Papa, dentre outras coisas, pode falar com relação a esse aspecto do ensino, né? Da universidade, dos estudos, enfim. Se você tem conhecimento com relação a essa numerologia cabalista, pode ser que você tenha a lição kármica de número 6. Que é uma lição que vai falar muito sobre esse aspecto familiar. Ou pode ser que você tenha destino 6. Se você tem destino 6, pode ser que, inclusive, se você tem destino 6 na numerologia, esse propósito, o destino, ele sempre vai te guiar de alguma forma para que você possa estar inserido em grupos que talvez vão demandar de você esse olhar até mesmo com relação à família. Então, por exemplo, isso é bem específico. Então, vamos pensar aqui com relação à medicina, com relação a carreiras como a psicologia, né? Terapia ocupacional, que são profissões que vão demandar esse cuidado mais de perto, né? Mais especificamente trabalhando com crianças. Então, vamos supor, pode ser que no seu consultório sempre chegue aí as crianças, para que você possa atender e ajudá-las de alguma forma, mas sempre tem uma questão familiar envolvida por trás disso. Então, é como se você fosse colocado num aspecto de até mesmo auxiliar esses familiares, sabe? Com relação a como ajudar essas dinâmicas familiares que obviamente passam por conflitos com relação ao cuidado dessas crianças. Mas por quê? Porque isso é um resgate de uma outra vida, de uma outra existência que você passou e que houve esse abandono. E mais especificamente, nessa outra existência, se agora você é um homem ou uma mulher, isso é uma questão, mas em uma outra existência, pra mim o que me vem é como se você tivesse sido uma figura masculina mesmo. Então é como se houvesse tido, por parte para essas crianças, o abandono da figura paterna. E aí isso é muito mais específico. Hoje pode ser que você carregue essa ferida. Hoje pode ser que você carregue, para algumas pessoas, hoje pode ser que você carregue essa ferida do abandono bem forte. E é como se isso em você, a cura disso mais especificamente também, estivesse sendo guiada por Arcanjo Gabriel. Para que você possa falar, porque eu posso estar me comunicando com uma pessoa que, inclusive, tem dificuldade no expressar. Então, o Arcanjo Gabriel na mesa, ele fala justamente dessa cura no seu campo espiritual com relação à sua comunicação. Quando eu falo sobre esse aspecto da comunicação, isso é mais um aspecto voltado para questões do pessoal mesmo. Questões
pessoais. E eu sinto aqui como se você não é essa pessoa que enfrentou muitos percalços para entrar na faculdade, talvez você possa, talvez você de fato teve um acesso assim mais fácil com relação à faculdade, no sentido assim, terminou ali o seu ensino médio e logo já entrou para um grupo de pessoas, mas é como se no caminhar ao longo do seu processo que foi tendo essas dificuldades. E aqui tem uma mensagem mais específica com relação a esse processo que você passou. É como se durante todo esse processo, a partir do momento que você entrou nessa jornada, você enfrentou, e pode ser que você ainda continue enfrentando muitas dificuldades com relação às figuras de autoridade que passaram pelo seu caminho, seja com relação à sua faculdade, ou até mesmo hoje com relação ao seu serviço. É como se o seu desafio fosse essa questão com as figuras de autoridade mais especificamente que cruzaram aí, ou que continuam cruzando o seu caminho, né? Mas por quê? Porque isso tudo está envolvido nesse aspecto de uma questão que é kármica e que carrega muito também essa potência da ferida do abandono. Por isso que precisa ser trabalhado e curado. E é como se para isso tivesse essa proteção de Arcanjo Miguel e a guiança de Gabriel para que você venha trabalhar a sua comunicação. Porque com quem eu estou me comunicando aqui, de alguma forma teve essa comunicação prejudicada durante esse processo. Seja com uma comunicação mais bloqueada, na dificuldade mesmo de trabalhar isso, né, do falar, seja no outro aspecto de uma comunicação rude, agressiva e assim, desequilibrada mesmo. Seja em qualquer âmbito que for, seja o desequilíbrio para a dificuldade do falar ou o desequilíbrio no falar grosseiramente. Essa é uma mensagem. Aqui posso estar me comunicando com uma pessoa que agora, nesse ano de 2025, essa é uma mensagem mais específica. Para quem já está com essa carreira mais consolidada, por exemplo, se você já trabalha numa faculdade ensinando, com relação mais especificamente a esse aprendizado que você tem com relação a crianças, né? Então, se você já trabalha com isso, ensinando, é como se agora, nesse ano de 2025, fosse um ano em que você fosse publicar, mais especificamente, algum artigo científico com relação a isso que você ensina. Isso é para uma pessoa que já tem uma carreira aí mais consolidada, já, né, seja aí no âmbito, desses âmbitos que eu falei, né, seja da medicina, seja da medicina mais voltada para pediatria, né? Seja da psicologia infantil ou de adolescentes, né? Infanto-juvenil, terapia ocupacional, enfim. É como se agora, nesse ano de 2025, houvesse a publicação de algo que você já vem aí trabalhando. Ou, numa outra perspectiva, pode ser que agora, no ano de 2025, você comece um aprimoramento na sua carreira, para que futuramente você venha trabalhar com relação a alguma pesquisa que você possa se ingressar, talvez, com relação a esses estudos agora neste ano. Então, por exemplo, você já é formado, mas você tem o desejo aí de fazer uma pós-graduação ou um mestrado. Então, agora, nesse ano de 2025, é como se você fosse dar início a isso. E isso tudo, pra gente resumir, essa primeira mensagem, isso tudo está sendo guiado por Arcanjo Gabriel. Porque o primordial disso é o que vai ser passado depois.
ou o que já está sendo passado, se você já leciona de alguma forma, né? Agora, se você, de algum modo que tá me ouvindo, tem esse desejo de trabalhar com criança, quem tá te guiando é Arcanjo Miguel. Aliás, quem tá protegendo o seu caminho, né, é Arcanjo Miguel, e quem está te guiando para isso é Gabriel. E é como se você estivesse intuindo tudo isso. Então vamos lá, um complemento a mais aqui com o tarô do Osho. Olha, a carta do Diabo. Embaixo da trincheira kármica, embaixo de Arcanjo Miguel, de fato foi um período extremamente difícil, ou talvez ainda você enfrente, né? Especialmente quando a gente pensa que com relação a desafios com figuras de autoridade, ter que conciliar, ter que ajudar esse aspecto da resolução de problemas familiares, enfim. Mas isso mostra mais uma vez pra mim que é kármico, O espírito brincalhão, que é um pajem de paus, mas ele caiu bloqueado pra mim. A moralidade com a política. Aventura. Bom, o que acontece aqui? Pra quem ressoa com essa mensagem, né? Porque eu sinto que essa mensagem ela não vai falar com todo mundo. Bom, atualmente, então, é como se de fato você tivesse muito essa questão de sempre atrair para sua vida profissional e até mesmo nem tanto somente no seu profissional, pode ser que até mesmo no seu destino. Por exemplo, pode ser uma pessoa que eu esteja me comunicando que às vezes tá, sei lá, tá na fila do supermercado. E é como se você sempre esbarrasse com essas questões de conflitos que envolvem as famílias com relação às crianças ou jovens. Porque isso é extremamente kármico na sua vida, justamente por essa questão dessa informação do registro akáshico que eu trouxe com relação a esse aspecto do abandono que houve mais especificamente. E se isso está relacionado com a sua lição kármica de número 6, isso fala muito sobre essa questão da importância, porque aqui, mais especificamente, esse abandono que pode ter havido, ele foi muito mais por uma questão baseada num aspecto da matéria, no sentido, por exemplo, nessa outra existência, é como se esse abandono ocorreu porque, de alguma forma, você, nessa outra existência, priorizou pela sua vida financeira, de alguma forma. E houve essa negligência para com o olhar para com a família. E aí isso é bem delicado de falar, porque aí você pode pensar, mas então quem não quer ter Não, não é assim. É porque a mensagem, a essência da mensagem é o seguinte: é esse equilíbrio que precisa haver, né? A gente precisa olhar para as nossas finanças, para o nosso profissional, mas a gente precisa compreender que nós também somos seres humanos, a gente precisa de pessoas ao nosso redor, seja a nossa família, seja amigos, seja relacionamento afetivo. Então, a vida, ela se resume também no aspecto do equilíbrio, né? Da gente conseguir equilibrar a nossa vida profissional, a nossa carreira e o dinheiro, que é a matéria, com o contato com aqueles que a gente ama de alguma forma, e não abandonar, né, essas pessoas, mas é esse equilíbrio. Então, aqui eu tô falando mais especificamente de algo para quem se conecta com essa mensagem, eu não sei, né, não sei com isso aqui é uma mensagem geral. Então, para você saber se isso é para você, precisa um aprofundamento, né, realizar uma leitura e até mesmo entrar em contato com seus registros, né, porque eu não sei com quem eu me comunico. Mas, para quem viveu isso aqui, é como se nessa outra existência é exatamente um dos aspectos que ocorreu. Ou seja, houve essa quebra, essa ruptura em aspectos morais, porque romper com isso de alguma forma
em detrimento de outra coisa, é uma ruptura de algum modo, né? Se a gente pensa em termos sociais, é um rompimento de alguma forma. Então, é muito importante ter sabedoria para escutar essa mensagem com relação a algo que está sendo trazido aqui, de algo que aconteceu, para quem se identificar. E aí, justamente hoje, nessa existência, por isso que você se esbarra e se depara com essas dinâmicas, porque é um dos aprendizados, inclusive, da lição kármica de número 6. É esse olhar para com o aspecto da família. Justamente em saber dosar e equilibrar a vida profissional, as finanças e o dinheiro com o amor e o cuidado e o carinho que a gente precisa ter para com as pessoas que estão à nossa volta. E aí, por isso que aí, nessa perspectiva de uma outra existência, né, é como se você tivesse ido se aventurar de alguma forma com relação à vida. Você foi se aventurar muito num pensamento muito voltado para as suas finanças, mas obviamente esse se aventurar, ele inclusive pode ter envolvido um aspecto até mesmo de um envolvimento e até mesmo criando outra família. Mas é como se essa tivesse ficado. E esses dois filhos, mais especificamente, eles ficaram sempre ali, sabe? Aguardando. E esse ficar aguardando, isso que sempre ficava no ar, quando que você voltaria, quando, mais especificamente uma figura masculina, né? Quando que ele voltaria? E nunca voltou. E aí esse nunca ter voltado é o que rompeu com a empolgação e com todas essas questões dessas crianças mais especificamente. Trazendo até mesmo essa questão de um sofrimento. E aí hoje, na sua vida, você se depara com crianças que passam de alguma forma por alguma questão similar a isso. Essa mensagem não vai ressoar com todo mundo. Esse vídeo de hoje não vai ressoar com todo mundo. Não vai. Olha que incrível. Aqui, né, nós temos aqui a carta da aventura com o fardo, a orientação e vidas passadas. Olha só! Vidas passadas com além da ilusão. Isso aqui é totalmente kármico. Totalmente esse aspecto. Essa leitura não vai falar com todo mundo. Isso é um aspecto muito kármico. Então, resumindo, né? Essa leitura ela foi diferente, mas pra gente resumir essa mensagem, se você se encontra ainda no início de tudo, que é o que a música traz, né? Que é o que a Bia Ferreira traz na música, e mesmo que talvez você não se identifique com essa relação, com essa questão de um resgate, dessa questão mais especificamente do abandono que houve, tudo isso, de algum modo, esse desejo que você tem de trabalhar com as crianças é um resgate kármico na sua vida, né? Por isso que é esse desejo ardente que você tem por estar em contato com essas crianças. Então, a mensagem é que nós temos é que todos esses desafios que porventura você possa enfrentar, ainda assim há proteção de Arcanjo Miguel para que você possa vencer eles, né? E não desistir desse seu sonho. E tem uma guiança de Arcanjo Gabriel, especialmente se você aí tá no processo inicial dos estudos, talvez até mesmo de vestibular ainda, né? Tem essa guiança de Arcanjo Gabriel com relação ao seu aprendizado, com relação aos seus estudos. Bom, é isso. Vamos ver aqui, eu vou tirar hoje, vai ser diferente essa leitura. Eu vou tirar aqui uma mensagem final com os Guardiões da Luz. Essa leitura ficou diferente e ela não vai falar com todo mundo, né? Mas, se de alguma forma falar com você, se te ajudar essa mensagem, né? Você pode se sentir à vontade, se for do seu desejo, para você comentar aí nesse vídeo, falar, de fato, isso é pra mim, isso ressoou.
Vamos ver aqui qual guardião da luz que vai acompanhar ou que já acompanha você aí nesse seu processo, né? Pra quem, olha, uma outra mensagem mais específica, pra quem já se encontra nesse aspecto do lecionar, de estar lecionando, de algum modo, e assim, eu dei esse exemplo dessas profissões, mas você pode adequar isso, é um trabalho com crianças. Pode ser tanto psicologia, nossa, até mesmo... Olha, inclusive isso pode ser... Olha, me veio uma outra mensagem aqui agora, pode ser que você seja professor da educação infantil. Pode ser também. E aí você pode adequar toda essa mensagem para sua vida, mas independente da profissão, você pode extrair para você a essência da mensagem, que é o que importa, né? E é como se, para quem se identifica com a questão de ser professor, mais especificamente voltado para a universidade, é como se, inclusive, os alunos que você encontrasse ao longo do caminho, é como se, mais especificamente, até mesmo esses contatos que você fosse tendo, até mesmo seus alunos, eles trazem para você esse aspecto de conflitos familiares, de algum modo. Então, por exemplo, pode ser que você... Vamos pensar aí, se você encontrou esses desafios todos na sua profissão e agora você está na faculdade lecionando. Então, até com relação aos alunos que você leciona, né, jovens, especificamente aí na idade de 20 e poucos, 30 e poucos anos, ou até mesmo adultos, é como se até mesmo essas pessoas, algumas elas acabam esbarrando no seu caminho porque até mesmo essas pessoas, elas enfrentam esses desafios familiares, com relação talvez a alguma espécie de alguma negligência, enfim. E isso tudo está envolvido nesse aspecto que foi trazido aqui. Então, tem muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados, mas é importante, e aí para você adquirir todos esses aprendizados, é um profundo aspecto de autoconhecimento, né? Se você se identifica com isso, especialmente com relação a registros acásticos, importante pensar nessa ferida do abandono, se você se identifica também. E essa questão mais especificamente das lições kármicas, de algum modo, né? Mas é muito importante essa compreensão de que quem te ajuda a superar esses desafios, que são kármicos, é o Arcanjo Miguel. E quem te guia para você cumprir essa missão, quem te ajuda nessa guiança, especialmente com relação à comunicação no aspecto da transmissão de conhecimento, é Gabriel. Até mesmo se for nesse aspecto de falar com famílias, né? Ou de falar com os seus pacientes, né? Com as crianças, enfim. Enfim, a gente poderia ficar aqui, ó. Vamos lá. Qual é o Guardiões da Luz aqui? Vieram 3. Vou aceitar. Então, aqui nós temos Melquisedeque, aprendizado superior. Você aprendeu da sua experiência. Um estudo interno maior está sendo requisitado no momento para quem servir, né? Aprendizado superior. E aqui nós temos Isis. Manifestando mágica, os seus sonhos, as suas visões e os seus objetivos estão se tornando realidade. Continue focado. Então aqui é para quem tem esse desejo, né? Seja aí de passar no vestibular, seja o desejo de lecionar, o desejo de um mestrado, enfim, esse desejo da especialização, ou até mesmo já formou, já deseja começar a trabalhar, esse convite de Isis para você continuar focado. E aqui nós temos, olha que incrível, aqui nós temos Kuthumi, que ele é do segundo raio da fraternidade, né? E o segundo raio, ele fala muito sobre essa consciência, fala muito do aprendizado superior. Então, para quem já está nesse aspecto do ensino, é como se aí ao longo do seu caminho teve muito aprendizado. E aí pode ser, né? Se você ressoar com o segundo raio, não sei se você tem destino 2, para algumas pessoas pode ser.
se você pertence ao segundo raio ou se você já se conectou com o segundo raio, né? Você já sabe a resposta que você procura. Confie no seu conhecimento. E é isso. Eu desejo que eu tenha te ajudado de alguma forma. De fato, essa mensagem ela não vai falar com todo mundo, mas para quem for, eu entrego aí com carinho, né? Porque foi uma mensagem bem diferente. E se você se sentir confortável para comentar no vídeo, pode comentar à vontade e nós nos vemos. Um abraço, até mais!